começar mais um Bartzencast, sendo o terceiro episódio do ano de 2024, com o Marcelo, infelizmente, mas estamos aqui, né? E com a presença da ilustre Aline. Oi, da gente! Cake, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês participando. Vou trazer uns docinhos aqui hoje para o nosso convidado também. O senhor Quem é convidado? José Fernandes, De nosso Paula. novo gerente Nacional. nacional. Novo nem tão novo assim, né? É. Saudade de quando eu era novo, né? Mas... Um jovem senhor. Então José. fala um pouco de você. Mas José. antes de mais nada, seja bem-vindo, José. Obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra tê-lo aqui. Vamos bater um papo aí bem descontraído, você falar um pouco aí dessa fantástica fábrica aí que tu leva no peito, todos nós levamos no peito, Isso né? mesmo. Mas muito bem-vindo, José. Obrigado pelo convite. Prazer. Eu que agradeço pelo Obrigado, convite. mas obrigado. Se apresenta aí, José. Não, primeiro, prazer estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Sempre Sim. bom conversar com os amigos. O convite, assim que o Marcelo falou comigo, já aceitei logo de cara, né? Sim. Faço questão de vir aqui conversar com vocês. Como eu tô chegando agora, né? Eu acho que, além do bate-papo aqui, é uma primeira visita, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui Sim. com vocês hoje. E fala um pouco de você, da sua estrada, quanto tempo você está na empresa, na K1. Certo. Vou ser breve, né? Vou resumir. Eu tô nesse segmento já há bastante tempo, né? Eu fiz design de produto, a minha formação é mais técnica, né? Eu comecei na parte técnica do negócio e migrei pro lado comercial da força ali com o passar dos anos, né? Então, assim que eu tava finalizando meu curso ali, eu ingressei num programa de trainee de uma empresa que já existe no mercado também há bastante tempo. Comecei como trainee lá, primeiro na parte de desenvolvimento de produto, depois fui pro treinamento e depois fui pra parte comercial. Isso aí era lá nos longínquos 2010, 2010, né? 13 anos atrás. 13 anos atrás. E aí de lá pra Pô, cá... tu começou garoto, então. Comecei bem jovenzinho, assim que eu tinha recém me formado, né? Sim. E aí de lá pra cá vim trabalhando já nesse segmento. Nesses 13 anos aí, atendi o Brasil todo, né? Viajei bastante. Eu vejo o Brasil todo. Sempre Trabalhei. no ramo moveleiro. Sempre no moveleiro. Comecei primeiro no móvel convencional, aí depois fui pro mobiliário de planejado. E aí no mobiliário de planejado eu tô desde então, né? Tem bastante tempo já. E teve muita diferença de você sair do planejado, quer dizer, do mobiliado, do tradicional? Tem. É que na verdade, assim, a desilusão com a parte técnica foi muito por aí, Aham. né? Assim, né? Na minha formação ali, eu comecei muito no trabalho de desenvolvimento do seriado, né? E aí o seriado tem uma série de complicações das indústrias, né? A gente tem um olhar muito mais para a produtividade do que para o design em si, né? Sim. E aí depois disso eu acabei migrando para a parte comercial ali. Primeiro foi a parte do treinamento, né? O treinamento você já tá um pezinho na rua, né? Aí comecei a ter contato com os lojistas, com consumidores finais, com os arquitetos. Fui galgando outras oportunidades aí. Fui pegando gosto pela coisa, né? E aí dali pro comercial foi um pulinho, né? E aí depois quando eu fui pro comercial, sim, aí passei por algumas marcas, né? Algumas regiões diferentes, até chegar no momento que eu tô agora como nacional da Bartzen, né? E essa tua experiência por várias regionais, qual que é a diferença de mercado que existe entre uma área e outra? É muita diferença, Denilson. O Brasil é uma loucura, né? É um Sim. continente, né? Então você vai pegar as necessidades específicas lá do Nordeste, que são muito diferentes do Sudeste, que são muito diferentes do Sul. Esse é um dos desafios da indústria, inclusive, né? Sim. A gente tem que propor soluções ali que atendem o Brasil todo, né? E a indústria é a mesma, né? O maquinário é o mesmo, o pensar de quem desenvolve é o mesmo. E aí conseguir atender a necessidade específica, a gente não conseguiria sem a ajuda do lojista aqui na ponta, né? Sim. Porque a indústria está pensando lá numa produção macro e quem personaliza aqui na ponta é o profissional junto com o lojista, né? Então, isso então contribuiu bastante com você. Agora você assume uma nova posição dentro da fábrica, Sim. como gerente nacional, né? Sim, uma Que grande vai dar. responsabilidade. Eu até, voltando um pouco com a pergunta, eu até diria que complementaria que o Brasil é um país que parece com vários países dentro. É, bem isso. E tudo, né? Não só a gente fala muito do nosso segmento, mas de tudo, né? De cultura, de culinária, de sotaques, Exatamente, de tudo, sotaques, né? Muda tudo. Exatamente. Preparando aqui um docinho pra vocês, porque eu vi que o Que papo é doce meio que é esse tenso hoje? aqui. Tô vendo que é diferente, É né, um Aline? tiramisu, uma taça tiramisu feita com um café e um creme com a base de mascarpone. Então, Que chique, José, né? Não sei eu nem tô falar falando isso. porque, não, eu vou te falar, eu vi que o papo aqui é tenso e a sua responsabilidade aí é grande, né? Então já tô preparando um docinho aqui pra deixar o assunto mais leve, que eu acho que vai pesar do seu que lado, bom. hein? E essa aula de Tô doce deu uma brincando, tô quebrada. brincando. É legal. E me diz uma coisa, os lojistas de cada região, eles almejam diferentes técnicas do produto. E como que a fábrica consegue solucionar tudo isso?
Hoje o nosso produto é muito flexível, né, Denilson? A gente, enquanto indústria, consegue oferecer uma série de soluções personalizadas, né? Depende muito de mão de obra boa, na ponta, Muito, preparada. verdade. Então tem um exercício de treinar muito grande, né? Um esforço muito grande em treinamento, porque enquanto solução de produto a gente oferece muita coisa, né? Então é muito mais de capacitar as pessoas que estão com esse leque de opções na mão, né? Do que necessariamente escolher o que vai lançar. A gente não limita, né, as soluções que a gente oferece para o mercado. A gente oferece um leque aberto de soluções e capacita as pessoas que estão na ponta para que possam escolher as melhores soluções de acordo com cada necessidade, né? Certo. Tu tem uma equipe que te coordena tudo isso daí? Tem. Pra te ajudar, lógico. Hoje tem claro, bastante com gente certeza, lá né? dentro, hoje na empresa, se for pegar só a nossa equipe, o Grupo K1 é um grupo muito grande, né? Hoje nós já temos mais de 2.000 funcionários contando tudo, né? Aham. As outras marcas do grupo, produção, administrativo, né? Mas falando só de planejados, hoje a nossa equipe já passa de 60 pessoas, né? Contando engenharia, Sim. comercial, Envolvida design, diretamente com lojas do consumidor, porque Isso. envolver com loja envolve o consumidor também. certeza. Isso Né? falando só da indústria, né? Se for pegar a rede de lojas e a equipe de lojas, aí abre um leque gigante, né? Muita gente envolvida na cadeia. E as tendências do mercado que a K1 vai atrás, que nem agora vai ter em março a Feira de Milão. A fábrica vai atrás dessas tendências? Sim, a gente tem uma equipe, né? A gente tem um departamento de desenvolvimento de produto, né? Esse departamento ele está atento a tudo, né? Ele participa não só da Feira de Milão, né? Várias tendências eles acabam acompanhando. Agora mesmo tem a Expo Revestir aqui em São Paulo, Sim, né? vai ser em março, né? Sim, aí é onde os lançamentos fornecedores, os principais fornecedores, né, de matéria-prima lançam ali padrões, acessórios, ferragens. A gente tem um olhar muito atento para isso. As negociações com os fornecedores geralmente começam até mesmo antes da Expo Revestir, né? Na Expo Revestir é quando as coisas vão para o mercado, é quando o lançamento acontece. Mas o que vai ser lançado na Expo Revestir já está na mesa do pessoal do nosso P&D lá, fazendo as análises do que convém lançar. E você sabe, Denilson, também que hoje a Bartz, né, ela está voltada para o móvel de planejados, mas quando você for da Revestir, tem muitas hoje pessoas revestindo as paredes com madeira. Sim. O Que é uma tendência. Você Nós frequenta temos bastante muitos hoje, projetos. showrooms também. Você vende bastante projetos hoje Sim, que está sim. praticamente blindado, as paredes tudo com madeira. É, a gente, a parte de decoração, né, de design de interiores, arquitetura, tá quase indo para uma quase igual moda, né? Quase coleção primavera-verão, outono e inverno, né? Então, o revestir a parede com madeira é muito mais fácil de daqui a pouco trocar alguma coisa do que fazer uma obra civil, né? Tirar a parede, enfim. E fora a praticidade também, que né, colocar as chapas também muito mais rápido Muito mais também. prático, muito mais barato. Muito mais prático, barato, né? exatamente, evita sujeira, tudo mais, né? Bem legal. A K1 é a maior compradora de matéria-prima da Duratex, é isso? Isso, da América Latina, né? Da América Latina. Da América Latina. Então podemos falar que hoje a maior produção que é adquirida da Duratex é K1. É K1, é Grupo K1, sim. Isso contando todas as nossas marcas, né? Hoje o grupo conta com 9 marcas, né? Sim. Além de móveis planejados, utilidades domésticas, colchões, estofados. E aí todo o grupo... O seriado também, né? O seriado também. O seriado é uma parte importante do nosso grupo hoje. E contando todos os parques Fabris, né? Hoje nós temos o Parque Fabril em Tupandi, que é a nossa matriz, né? Com 2 plantas. Sim. A gente tem em Sapucaia, a gente tem em João Pessoa, na Paraíba também. A João Pessoa também. Isso, a gente abriu recentemente. Aline, tu sabe o que é um móvel seriado? Não. Eu tô aqui só prestando atenção. Gente, como eu não sei o que é um tiramisu. Mas eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque é interessante, a gente tá falando de móvel seriado, né? Eu fiz essa pergunta não pra te expor, muito pelo contrário, que às vezes as pessoas não sabem o que é um móvel seriado. A maioria não sabe. A maioria não sabe o que é um móvel planejado ou um seriado. Sabe que esse é o desafio do nosso negócio, né? Porque se perguntar pro consumidor final que carro que você quer ter, ele te fala o ano, o modelo, a marca, a cor, né? Fala tudo. Perguntar sobre imóveis é um universo muito específico. E né? É um universo que o consumidor tá todo dia com ele. É verdade. Tá em todas as casas. Mas às a vezes pessoa tem só casas... recebe quando ele precisa. Ele compra um apartamento e ele fala, nossa, agora eu preciso mobiliar. Aí ele vai pedir uma indicação pra alguém, vai contratar um profissional, vai dar igual uma eu percebi que tinha um sofá em casa na pandemia. Você tá fazendo esse instrumento aqui. O que serve isso, né? Esse período de pandemia pra gente foi uma loucura muito grande, né? Muitas pessoas começaram a olhar com outro olhar pra dentro de casa, né? Começou a perceber que aquela mesinha não dava pra trabalhar, né? E aí pra gente eu descobri que eu tenho 2 mulheres em casa. A esposa e a filha. Viajava bastante, acabava não vendo. Nossa, todo dia aqui? Então, não, foi um período muito louco. Mas o móvel seriado, explica pra nós o que é o móvel seriado. Móvel seriado. A diferença entre o móvel seriado, Vamos entender. O seriado porque a nossa empresa produz os dois, né? Sim. O seriado é do produzir em série, né? Você vai fazer exatamente o mesmo modelo de móveis várias vezes repetidamente, né? Vamos dizer, aquele guarda-roupinha da Casas Bahia. Que tem de produção. Quando você vai numa loja, você fala assim, eu vou comprar esse guarda-roupa. Então você vai receber aquele produto naquela medida, do jeito que tá. Porque a fábrica produz aquilo em grande escala.
E aí isso para nós implica em uma fábrica completamente diferente, né? O pensar da indústria é outro, né? Você tem uma máquina muito maior, com capacidade fabril muito maior. Eu consigo cortar muitas mesas por dia, mas sempre igual, né? Quando a gente vai pro planejado, não, né? É uma coisa personalizada. Uma coisa diferente. personalizada. Tipo um doce. Tipo um doce. Tipo um doce Então personalizado. agora eu sei que lá na minha fabricação também temos o Convencional? o convencional, Seriado. que é o que nós fazemos para entregar para restaurantes, churrascarias, Que é o essa seriado. parte. Isso. Porque assim, já sai em larga escala 10 bolos de brigadeiro. Isso. E eu tenho também o meu planejado lá, que eu sento com o cliente e eu faço um projeto Você para o entendeu o bolo que ele dele, quer, né? entendo o que ele quer, e aí eu faço Exatamente. uma coisa... Aí é como que se quiser, se encaixa em praticamente todos os segmentos, né? Tu simplificou legal. de uma forma talvez até mais clara para uma... Sim, e esse é o grande desafio do nosso negócio, né? Porque é muito técnico, né? Você vê que a gente que lida muito com isso, conversa um pouquinho, a conversa já vai, né, se encaminhando para uma parte muito técnica e o consumidor final ele fica perdido. né? Ele Por tá isso que assistindo essa que estão falando, né? Sim, por isso que ele precisa tanto do profissional aqui na ponta para conseguir traduzir o que ele quer num E eu produto, vou fazer né? a minha pergunta como consumidora também. Quando eu chego lá na loja X e vejo uma cama, e aí eu quero comprar aquela cama ou aquele guarda-roupa, aí eu penso na qualidade. O que tem diferença? A diferença por ser produzido em larga escala de um material bom, depende do material. O que demanda essa A qualidade? É uma outra discussão. O fazer em série, fazer em escala, não implica necessariamente em qualidade. Sim. Ele pode ter uma qualidade muito boa, mesmo sendo produzido em série, né? Mas é claro, a gente sabe que aí vai depender muito de indústria para indústria, de matéria-prima para matéria-prima, né? O seriado em si não implica em má qualidade, né? Você tem móveis seriados de excelentes qualidades também. Você perde em personalização, né? Assim como tem móveis planejados que também não tem uma boa qualidade, né? Porque o seriado, praticamente, ele vai ter que se adequar ao seu ambiente. E o planejado, não. O seu ambiente, praticamente, vai ser adequado dentro do projeto, entendeu? Exatamente. A gente fala muito Todos os espaços, no nosso segmento do planejado, assim, né? Que a gente vende uma coisa que não existe para um cliente que ainda também não sabe exatamente o que ele quer, né? Ele quer uma cozinha, né? Como uma cozinha mais ou menos assim, que eu vi na revista, igual a cozinha que eu vi da Aline, assim. Mas ele não sabe exatamente se aquela cozinha cabe na casa dele, ele não sabe exatamente que tipo de dobradiça, que tipo de corrediça, que tipo de puxador, qual tipo de cor, né? Eu vi que na semana passada vocês tiveram um bate-papo bacana aqui com uma arquiteta, né? Sim. Então, ter esse olhar do arquiteto, de entender qual cor usar, por que usar aquela cor, faz toda a diferença, né? O consumidor final... Não só o consumidor final, a gente tem que ser sincero, né? A nossa cadeia tem bastante amadorismo, assim, de ponta a ponta, né? Tem indústrias, né? A gente pode chamar de indústrias, né? Mas fábricas que, às vezes, fazem de uma maneira muito caseirona, que sempre vieram fazendo, uma empresa familiar que sempre pequena, fez, né? um marceneiro, né? Que também produz, e ele tem um jeito mais familiar de fazer. Aí também passa por uma cadeia de logística, de montagem, que também às vezes não está tão preparada para executar esse serviço. E um consumidor final que também não sabe exatamente o que está comprando. Então tem bastante a se profissionalizar ainda a nossa cadeia, né? E acredito que a gente, enquanto Grupo K1, enquanto Bartzen, está bem na frente desse processo de E você poderia também falar em qualidade do nosso produto, do MDF, do MDP, que a K1 compra? Sim, hoje a gente não só quando a gente fala do nosso produto, se você for explodir o produto, existe uma série de subprodutos, né? Sim. A gente fala muito do MDF, do MDP, mas existe o revestimento que está aplicado no MDF, no MDP, existe a questão da fita borda, né, que vai aqui, existe a questão de acessórios, de ferragens. Tudo isso é padrão do grupo, né? Mesmo no seriado, o Grupo K1 não abre mão de qualidade, né? Hoje a gente trabalha com os principais players de fornecimento de matéria-prima, os principais players de fornecimento de papel decorativo para revestimento. Então, o que existe de melhor, de densidade de chapa, que é o que importa. Que é a qualidade, né? né? Que é a qualidade. A densidade. Existe uma discussão muito grande sobre MDF, MDP, que é a parte técnica. A densidade como se fosse o ouro 18 né? quilates com ouro o quê? Que eu não uso muito ouro. Eu também. Mas você que eu uso o ouro 24, que é melhor, não é isso? Não faço ideia, Lima. Não faço ideia também. Eu não sei, eu também não Eu entendo. fui trazer um exemplo que eu não domino. Mais ainda. Né? Tu quer falar assim, é 1000 folhas, por exemplo. Eu vou dar, então, a mesma coisa da Nutella para o creme de avelã. Isso. Se vende os dois como Nutella? Não. Do chantilly também tem qualidade de Não, chantilly, porque não o tem? que acontece? O cliente, o meu consumidor final, ele sabe o que ele está consumindo. Então, não tenho como Porque fazer o consumidor, por exemplo, no móvel planejados, quando a gente fala de densidade, ele não consegue imaginar porque a densidade está debaixo do acabamento. A gente que trabalha com isso, A a gente olho nu, tu não consegue não dizer consegue qual que é a visualizar. densidade dessa chapa, né? Entendeu? Agora,
Lógico que quando a gente está na fábrica, a gente vê os estoques, vê a etiqueta de cada produto que está lá, que é de primeira qualidade, densidade e tal, aí a gente já sabe que é de primeira qualidade. Sim. Inclusive, isso é uma questão. A gente tem um programa de viagens para a indústria, um receptivo de profissionais, para a gente explicar como funciona o processo, porque realmente são coisas muito técnicas, né? E aí, nesses receptivos de profissionais, de clientes, inclusive de consumidores finais, né? Se alguém quiser conhecer a indústria, está de portas abertas. A gente faz questão de mostrar essa questão, né? Tem lá o estoque de chapas, tem a etiqueta do fornecedor, na etiqueta está escrito Quando eu fui visitar, eu percebi muito A gente isso. é muito transparente nesse sentido, É né? importantíssimo ser transparente Sim, com o cliente, sim, né? sim. Não dá para você vender uma coisa e entregar outra. É que no teu caso ele ainda perceberia, né? Sim. No nosso, ele, na hora de contratar. No nosso caso, não. Ele contrata, às vezes, sem perceber. Vai perceber depois, na casa dele, que ele vai ver que o móvel é de qualidade inferior, que empenou, que descolou uma fita borda. Mas aí é depois que ele já comprou. A espessura um pouquinho mais fininha. Existe até a qualidade de milimetragem, né? Quem conhece paquímetro, sabe o que é o paquímetro? Sei. Que vê a espessura. Sim. Porra, Que você tem vai vir de frente hoje, né? as fábricas, elas controlam, porque a Duratex e a Eucatex tem os refugos. Quando faz a chapa, tem o 15 milímetros, 18 milímetros. Tem uma que tem 14, tem 15, tem 16. Esses vão para refugo. A K1 não trabalha com refugo. Trabalha tudo com milimetragem exata. E como a gente tem um bom volume de compras, a gente tem boas negociações, então a gente consegue não abrir mão de qualidade e mesmo assim conseguir boas condições de contratação. E não só chapa, né? Quando vai falar do papel decorativo, tem uma questão de gramatura de papel decorativo, que também é invisível a olho nu, né? Você vai falar, qual que é a gramatura desse papel? Não faço a menor ideia olhando, né? Sim. Só mesmo se você abrir informações estratégicas do grupo, do que contratou. Fita borda também, a espessura da fita borda. Enfim, se a gente for falar de matéria-prima aqui, abre uma discussão gigante. Sim. Mas o que é importante é essa transparência que tu comentou, né, Aline? E A gente não abre mão de trabalhar com produto de qualidade e a gente faz questão de mostrar o produto que a gente trabalha. Exatamente. Na verdade é o seguinte, né? Eu vejo o seguinte, que não é só um produto, e sim uma personalização. Tocou num ponto, Lima, assim, a gente fala muito de produto porque a pessoa vai lá comprar móvel, né? Mas a gente vende muito mais serviço do que produto no nosso negócio, né? Se você for ver tu até tá vendendo a madeira, né? Vai junto, né? Mas ele tá pagando muito mais pela experiência de compra por um profissional que vai conseguir entender o que ele precisa e traduzir isso num projeto. O atendimento, a montagem, o pós-venda principalmente, tudo isso é serviço, né? Então ele contrata muito mais serviço quando ele vai até a É o que eu falo pro loja. meu cliente quando vai na loja. Ele não está contratando um produto. Ele está contratando um pós-venda, um serviço que nós estamos realizando. A personalização, Isso é difícil, né? né? Que Que isso que nós estamos cobrando do E consumidor. ele vai fazer nem tanto isso, produto. ele vai fazer parte da construção daquele móvel na casa E dele. é difícil isso, né? Porque a gente, cultural isso, né? A gente dá muito valor pra coisa, né? Porque a gente vê com a mão, né? Aqui, uma mesa e tal. Tu consegue mensurar valor disso. Serviço é difícil dar valor, né? difícil. Quanto que vale o teu pós-venda? É isso aí. O consumidor, às vezes, não consegue monetizar isso, né? E é o que pesa mais, né? É o que ele tá comprando. É o que vai fazer toda a diferença. Assim, ele pode ser um produto de excelente qualidade. Mas não tem um pós, não tem nada. Então, a experiência dele no final não vai ser boa. Por mais que o produto tenha sido bom, né? O serviço tem que acompanhar a qualidade Que do nem o produto. carinho que você faz os bolos, faz os doces. Quem pode pôr o preço no que você está fazendo? É É a complicado mesma coisa, isso. Se tu me der todos esses ótimos ingredientes que você usou aí, eu vou fazer um doce bem mais ou menos, né? Porque o meu serviço não é bom, Vai né? desafiar Eu o sou chantilly péssimo pra mim. cozinheiro, né? Eu acho que assim, é a mão de obra qualificada também, se você não Sim, tiver bons profissionais para poder chegar naquele determinado fator final. A gente ali. volta naquilo que a gente falou, assim, a gente vende uma coisa que não existe pra uma pessoa que também não sabe o que quer. Então, Exatamente. a pessoa tem que chegar, a Aline vai chegar na loja, a Denise tem que falar, olha, Aline, entendi o que você quer. É o primeiro serviço, né? Entender o que a A pessoa personalização. quer. Ela vai Justamente, ajudar a pessoa a construir. Você vai ser feito pelas suas mãos, mas porém vai ser construído por elas. E acontece muito assim, da pessoa chegar e falar, eu quero uma cozinha, sei lá, com um armário 2 vezes a altura desse, porque eu tenho muita coisa pra guardar. Não vai ficar funcional, tu não vai alcançar. A pessoa não tem uma clareza do que ela precisa, às vezes, também, né? Exatamente. Precisa desse Ela sabe, profissional. às vezes ela sabe mais ou menos do que ela quer, mas ela não Tem uma consegue noção. externar o que ela quer justamente, realmente. E assim, a gente falou muito do pós-venda, né? Do pós-venda. Mas acredito também que tanto na sua área, Aline, quanto na área aqui da K1, existe o pré-venda. Sim, também. Que é a preocupação e o preparo de você saber manusear isso daí. Né? O carinho que você tem e também a preocupação que o Grupo K1 tem também com seus móveis e com o seu consumidor. Eu até, na outra entrevista que nós fizemos, né, com a Nayara, que foi espetacular. Na área assisti, foi bem bacana. Foi muito bacana, bom, né? E ela falou uma coisa bem particular, que ela se preocupa muito, ela estuda muito o cliente, ela estuda muito a matéria-prima que existe hoje no mercado,
para que ele possa, né, oferecer uma coisa de qualidade personalizada, né? E a K1 também é assim, né? Ela se preocupa Também, muito com o meio claro. ambiente também, com o consumidor. Sim. Tanto que a gente está falando hoje, acho que é pela primeira vez a densidade do móvel, Sim. que ninguém acho que viu falar. Não. Então ela sempre está se preocupando. E como que é a situação lá? É água de reuso, a preocupação lá é muito legal, né? Sim. É um grupo grande, né? E aí, como todo grupo grande, começa a ter preocupações que o próprio tamanho nos impõe, né? E eu acho que é bacana comentar até, que bom de você ter levantado essa questão, Lima, porque a gente discute muito questão de produto, questão prática, preço, prazo, qualidade. Isso é o básico, né? A gente tem que entregar o produto com a qualidade que o cliente contratou, no prazo que foi acordado. Isso pra gente nem discute internamente, né? As nossas discussões internas estão muito mais nesse sentido, né? De como poder fazer melhor o que a gente já faz, né? Então, questão de socioambiental, de atender legislação municipal, estadual, federal, são discussões cotidianas dentro da fábrica, né? Eu que viajo bastante, mas fico muito lá dentro também, acompanho muito, né? Essas pautas acontecendo lá dentro. Hoje mesmo, o Grupo K1 foi a primeira empresa moveleira brasileira a ter certificação de carbono neutro, né? Carbono neutro. Foi A primeira empresa? A primeira empresa moveleira do segmento moveleiro no Brasil é o Grupo K1. Foi recente agora, né? Foi ano passado. Não só essa questão do carbono neutro, né? Hoje todo o circuito de água é fechado, a gente usa 100% de energia renovável. Sustentabilidade. Acho que principalmente para o profissional que nos indica, pesa muito isso, né? Porque ele pode indicar muitas pessoas e quando você faz a indicação, você passa a ser responsável pela pessoa que você indicou também, né? Sim. E aí você está indicando um bom produto, óbvio, um bom serviço também, óbvio, mas por trás disso tudo tem toda uma preocupação socioambiental, né? A gente tem discussões já de questões de logística reversa também, de como são descartados os resíduos da nossa produção, que é uma coisa que daqui a pouquinho vai chegar até na loja também, né? Verdade. De da onde que o resíduo que é gerado pela loja é descartado também, a gente vai começar a rastrear tudo isso. Então a gente tem muitas discussões nesse sentido que acho que tá no pacote, né? Como eu falei, é serviço, né? Tem um produto embarcado? Tem, né? Mas tem muito serviço atrelado ao produto que a gente vende. É porque a gente não tem uma bula que nem remédio, né? A gente compra um produto, daqui a pouco vai ler a bula lá, seus componentes, suas causas e tudo mais. Sim. Mas isso é bom para tipo assim, se a empresa preocupa tanto com isso e que não está a olhos vistos do consumidor, né? Imagina então aquilo que ela entrega, né? Que é de extrema qualidade e preocupação também, né? Mas sabe que hoje em dia já está bem mais em pauta isso, assim, Lima, assim, são discussões que há um tempo atrás a gente precisava fazer uma força, né? De falar para as pessoas, olha, a gente faz isso. Hoje em dia a gente não precisa nem... As pessoas nos questionam já, né? Como que é feito o descarte, como que é feito o resíduo, a fonte de energia, qual é. Então são preocupações que a gente percebe cada vez mais, assim, do próprio consumidor final mesmo. Sim. Não sei se acontece com vocês, se vocês percebem isso, né? Então tem consumidores que já têm toda uma preocupação, porque vai além do produto, né? A pessoa já começa a ter um outro olhar, porque o produto... Tem muito produto no mercado, né? A pessoa vai olhar, hoje se ele der um Google lá, vai aparecer muitas opções ali. E aí a tomada de decisão, às vezes, vai além do produto, né? É aquele negócio, eles vão e comparam o nosso produto com um marceneiro. Não é desfazer do marceneiro, e sim a preocupação de como ele faz aquele produto, né? Ele pega o produto, sobrou aquelas madeirinhas, ele joga no próprio lixo, pro lixeiro catar aquela madeira. Faz a coleta seletiva, né? Sabe? Então, tem uma preocupação muito maior com tudo isso. Sim. E o preço, é claro que o preço é agregado ao serviço que é feito. Claro. Né? Não tem tudo mágica, não existe mágica. Sim. Né? O senhor falou do marceneiro. É o meu caso com as confeiteiras que fazem em casa. Sim. Elas fazem um único bolo. Lá eu tenho quantos funcionários, né? Todos dentro da norma. Todos os funcionários usam luva, que custa dinheiro. Os EPIs, né? Fora que a gente paga. Repetida todos os dias, né? Ou em casa o cara vai usar a mesma luva para todos os bolos. Jamais, não tem como. Então, assim, são os EPIs também. Fora todo o restante, é o aluguel, é a água, é a luz, é os impostos, que a gente paga. Em casa não vai pagar imposto. Os descartes também que acontece, o descarte do lixo, que eu não posso jogar o meu lixo ali para o lixeiro comum levar. Então tem essa preocupação toda também. A gente faz essa parte da reciclagem também, de separar. Essa semana eu tive um surto lá, porque o rapazinho que passa e leva as caixas de papelão, ele não foi. E elas foram acumulando aquele papelão lá, e eu não posso manter isso. Então, assim, é uma coisa que também vem da indústria grande,
para uma loja um pouco menor, no meu caso, e a diferença da confeiteira, que faz um único bolo ali na casa dela. Então, Fora assim, tem essa diferença. 2 horas também, né, Aline? Quantos bolos igual esse você fez até chegar nesse bolo, Exatamente. né? Comecei também, não estou falando, porque comecei muito pequenininha, comecei fazendo em casa. Mas todo mundo também, começa em algum lugar, né? Mas claro. assim, é muito difícil. Então, às vezes, essa questão do valor em si, do preço... Valor agregado, né? O valor agregado é isso. Sim. Foram muitas horas de estudo, muitas horas de, né, Dedicação. você estudar ali realmente o que você vai entregar para o seu cliente final. Do que eu fazer um bolinho só ali na minha casa. Muita Comecei assim, preocupação. agradeço muito, mas é uma coisa que ela vai se modificando com o tempo. E eu acredito que no caso da indústria também. Da mesma forma. Ela tem que ter esse cuidado, já não pode ser mais Claro, a gente, qualquer forma. Só para ilustrar um exemplo que tá dizendo. Hoje no nosso departamento de engenharia, o Lima já foi lá, né? Vai ter lá um bracinho mecânico testando ciclos de abertura de dobradiças, corrediças. Aí ele vai abrir lá aquilo 100 mil ciclos para ver que realmente a dobradiça que você está contratando, ela vai aguentar, suportar vai 100 mil ciclos. Então é testado. Esses testes, essa segurança de comprar um produto que é testado, também há de se monetizar isso, né? Tem um valor. Que é difícil, é o que eu falei, é o serviço, né? Sempre quando vai para discussão de serviço, é difícil de colocar um preço, né? De falar quanto custa. Mas é o que faz a diferença, né? No final das contas ali, o produto pelo produto é tudo... Se eu pegar essa chapa aqui, que a pessoa olha olho nu e não consegue identificar exatamente o que está ali, precisa de um serviço para explicar se é essa chapa mesmo que eu preciso na minha casa, né? E aí esse é o nosso desafio, fazer com que a pessoa consiga entender, né, o serviço que está embarcado.